Estamos ao vivo, senhoras e senhores! Que felicidade tamanha! Depois de alguns meses de planejamento, hoje é o dia que nasce o webcast, o podcast Projeto em Construção. Carinhosamente a gente chama de PEC-CC. Mas fica tranquilo que eu vou explicar do que se trata, o que é toda essa bagunça aqui. Porém, antes eu preciso chamar o cara que vai, né, tá nessa empreitada comigo, o Megamente de Santana, Marcos Vinícius Belo. E aí, Boa galera, noite. tudo bem? Boa noite, meu amigo. Muito feliz com essa nossa Ouvintes, empreitada senhoras e aí, esse nosso projeto. senhores, que Acho que felicidade tamanha. não foi fácil chegar até aqui, né? Foram anos aí trabalhando pra Planejamento, gente, hoje é o dia que tanta nasce experiência que a gente teve. Mas estou o muito Projeto em feliz Construção. mesmo de a gente se juntar para Mas falar a sobre gente um assunto que eu acho de suma importância. fica tranquilo que eu vou explicar do que se trata. O Projeto em Construção, então, é um webcast, um podcast que nasceu como um tributo do ecossistema de call center. Como o Marcos falou, a gente é formado no call center, eu tenho cerca de 17 anos de E aí, experiência no call galera, tudo center, bem? Boa Marcos noite, meu mais 11, amigo. e a gente Muito junta feliz. esses quase 30 Acho anos de experiência que para fazer esse tributo, falar sobre o ramo de atividade, sobre esse ecossistema que é o call center, e aí nasceu o projeto em construção. E o nosso objetivo com esse podcast é contribuir na vida e na carreira das pessoas que estão começando nessa empreitada, começando nesse ramo de atividade. E aí a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que é o mundo de call center, o que é esse ecossistema, por que existe certos preconceitos e entender um pouco de quais são os desafios da liderança nesse cenário e nesse ecossistema. Ok? Marcos, por que você acha que foi necessário a gente criar esse PEC-CC, o projeto em construção, nos dias de hoje? Cara, porque eu acho assim, existe muito conteúdo falando sobre liderança, e aí liderança de uma forma geral, mas nada falando sobre especificamente a liderança no call center, que eu entendo que é um pouco diferente das demais. E existe pouco conteúdo para falar sobre isso hoje, e eu acho que, cara, a gente ter pensado e desenhado esse projeto foi uma iniciativa legal. A gente vai trazer alguns convidados, né, para falar sobre liderança, quais as dificuldades que eles tiveram, cases de sucesso, enfim, situações complicadas e como saíram delas. Então, eu acho que, de fato, faz sentido a gente falar um pouco sobre liderança no call center. Bom, é isso. Basicamente, a gente cresceu profissionalmente, né, dentro desse ramo de atividade e a gente nunca encontrou conteúdo específico. Ou conteúdo específico sobre o call center ou era aplicado pelas empresas que a gente trabalhava ou trabalha, ou a gente que construiu e gerou esse conhecimento. Eu, como eu falei, tenho 17 anos de experiência de call center, comecei como operador em 2004 numa empresa de call center e foi para complementar a renda. E eu recebo hoje muitos operadores nos projetos que a gente tem dentro das empresas que a gente trabalhou e trabalha com esse mesmo objetivo, de complementar a renda para pagar a faculdade, e eu fui um desses. Tinha um emprego de digitador, e aí fui para o call center para complementar a renda, para pagar minha faculdade, e era para passar só uma chuva, uma temporada, e essa temporada está durando 17 anos. Hoje continuo em call center, sou gerente de qualidade de treinamento, estou gerente de qualidade de treinamento, e muito desse viés de capacitar, de formar novos líderes, traz essa necessidade de gerar esse conteúdo que pode ser acessado por qualquer pessoa. O, o call center é um ecossistema, um ambiente onde a gente está sempre em constante transformação. E muitas das empresas, a máxima que a gente traz para os novos contratados a única coisa que não muda no call center são as mudanças. Então, tudo muda o tempo todo. E acredito que trazer esse conteúdo vai agregar muito na carreira de muita gente, quem não enxerga essas oportunidades de crescimento. Então, saí de operador, atendia lá os clientes de retenção de um grande banco, fazia a retenção deles e hoje consegui atuar como gerente de qualidade de treinamento. E você, Marcos, fala um pouquinho aí da sua carreira, como é que você começou, Cara, onde eu você está caí de agora. paraquedas do call center, é uma história até engraçada. Eu sou formado em educação física, eu trabalhava antes numa financeira,
saí da financeira para poder fazer o estágio não era remunerado, eu juntei um dinheiro para poder conseguir fazer. E quando eu terminei o estágio, cara, minha grana acabou junto, e aí fui atrás de conseguir emprego. E quando veio a vaga, eu achei que era para trabalhar num dos grandes bancos que a gente tem hoje. E quando eu cheguei, foi que eu entendi que era para o call center, numa empresa terceirizada. E, cara, isso foi em 2010, fevereiro de 2010. Já vão fazer aí quase 12 anos que eu tô no call center. Também comecei atendendo cliente VIP de um grande banco. Fiquei acho que 3 anos na PA, porque eu tentei na minha área, enfim, fiz algumas coisas. E aí depois que eu comecei a pensar em crescer no call center. E, cara, hoje eu sou apaixonado assim pelo que eu faço. Estou coordenador de operações hoje. Sou mentor de um programa de desenvolvimento de pessoas, de líderes especificamente, né? É, cara, eu acho que assim, até eu entender a importância do call center, não só para mim, mas para as pessoas que passam aqui pelo call center, porque de fato é isso que você falou, né? A porta de entrada para muita gente que acaba complementando renda para conseguir chegar lá no seu objetivo, né? E às vezes até a transformação do objetivo, com o caminhar da coisa, o cara consegue chegar na área dele dentro do call center, porque o call center a gente pensa que é uma coisa pequena, mas existem várias áreas dentro do call center e coisas muito interessantes podem acontecer. Eu acho que é isso. É isso. E aí, até falando um pouco do tamanho do call center, a gente tem alguns números aqui para trazer para o pessoal que está assistindo, que vai assistir. Para vocês terem uma ideia, o faturamento no Brasil do call center em 2020 foi de 56 bilhões de reais. Então, todas as empresas de call center que atuam nesse segmento tiveram um faturamento de 56 bilhões. É um ramo relativamente novo. Tá? Se a gente comparar com um ramo que é muito mais maduro no Brasil, por exemplo, as montadoras de veículos, elas faturaram em 2020, em meio à pandemia, 140 bilhões. Então, é mais do que um terço do faturamento de montadoras que estão no Brasil desde 1980, 1970, se eu não estiver enganado, 1970. É, foi feita uma previsão de redução e de queda desse faturamento para o call center por conta da pandemia agora em 2021 de 22%. Porém, ainda não se teve, até o mês de novembro, não se teve essa queda. Então, é um segmento que está em franco desenvolvimento, mesmo com a pandemia, mesmo com a retração do mercado e da economia, ela está se mantendo com índices superiores aos dos demais mercados, inclusive do ramo varejista. O call center no Brasil, hoje, ele emprega 988 mil pessoas. Então, é a porta de entrada para muita gente, mas é um ecossistema onde é possível você crescer e se desenvolver e conseguir outros cargos e não necessariamente ficar só no âmbito, né, operacional e etc. E um ponto que sempre me incomodou, que sempre me trouxe muito desconforto, é o preconceito com o call center. Quando eu comecei lá em 2004, era mais forte. Eu acho que agora está se quebrando um pouco desse preconceito, mas ele existe, é um preconceito enraizado culturalmente no brasileiro. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre isso. O call center ele se desenvolveu lá por meados de 1990, que foi quando foi decretada uma lei onde todas as empresas prestadoras que forneciam produtos ou serviços precisavam ter uma central de atendimento a clientes e precisava ser por telefone. Então, houve essa grande difusão, né, gerou-se um nicho de mercado muito grande essa lei que foi sancionada em 11 de setembro de 1990, e aí muitas empresas surgiram e muitas empresas estruturadas, mas muitas empresas desestruturadas. Então, quando eu fui a primeira vez participar de um processo seletivo de call center, a primeira coisa que uma pessoa me disse foi: cara, você vai trabalhar numa empresa onde tem goteira, você não vai ter cadeira para sentar, o call center é muito desumano. E eu fui para uma empresa, eu fiz o processo seletivo e passei para ser atendente de uma empresa muito bem estruturada. E eu não vi nada disso que as pessoas disseram. Porém,
evoluindo nesse setor, evoluindo nesse segmento, eu conheci outras empresas que de fato não tinham estrutura. Eu acho que um pouco desse preconceito vem dessas empresas que tentaram abocanhar um pedaço desse nicho de mercado que surgiu e não tinham a estrutura nem o know-how necessário para fazer esse atendimento. Você chegou a pegar essa época, ô Marcos? Eu acho que quando, enfim, eu não conheci outras empresas de call center, mas de fato as pessoas, até hoje, quando você comenta, eu trabalho no call center, a galera já fala, nossa, que ruim, né? Não, ruim porque Que ruim, né? é ruim por quê, cara? Não tô entendendo. Eu amo o que eu faço, eu amo a empresa que eu trabalho. É, eu não conheci empresas, porque eu já estou, desde quando eu entrei no call center, eu estou na mesma empresa, né? Então eu não conheci call center, eu já escutei muitas histórias, de empresas que não pagavam salário, de coisas bem ruins, exposição, algumas coisas nesse sentido, assim, que me deixaram muito chateado, né? Porque não é o que eu faço hoje, né, na empresa na qual eu trabalho, e não vejo isso acontecer com essa frequência que as pessoas dizem de outras empresas, né? Mas eu acho que é isso, cara. A- Eu acho que o grande ponto é essas empresas que vieram desestruturadas e aí até hoje essa fama do call center ser ruim ainda persiste, né? Apesar de ter empresas que, cara, investem muito no funcionário, investem na carreira deles e dão oportunidade, fazem a coisa diferente mesmo, né? Sim, sim. E aí, fazendo uma linha do tempo, saindo de 1990, a gente vem para 2008. Né? Em 2008, eu já estava no call center, já estava numa área de staff, eu não era mais operador, então eu já estava na área de treinamento. Veio a regulamentação do decreto 6523, que a gente conhece como o decreto do saque. Trazendo os bastidores do call center, basicamente foi o seguinte: um deputado entrou em contato numa central de atendimento a clientes, ficou muito tempo para ser atendido e entendeu que ali existia uma oportunidade de regulamentação e foi feito esse decreto de 31 de julho de 2008. Foi onde foi instituído algumas regras para o call center, para o tempo de atendimento, que o cliente, por exemplo, se ele quisesse fazer o cancelamento de um determinado serviço ou produto, sem falar com o atendente, ele poderia fazer no atendimento eletrônico. E aí isso trouxe uma regulamentação também para o desempenho das empresas né, das prestadoras de serviço de call center. Então, esse decreto do saque, eu entendo, e fazendo uma análise hoje, pensando hoje, ele deu uma peneirada nessas empresas. Muitas empresas, depois desse decreto, dessa regulamentação, fecharam. E aí, por quê? Porque não tinha infraestrutura tecnológica, não tinha infraestrutura física mesmo, para comportar tamanha exigência e tamanha necessidade. Por exemplo, no ramo de atendimento que eu era responsável, a gente precisava, até o quinto dia útil, atender o cliente em até 30 segundos. Para que isso aconteça, é preciso ter toda uma infraestrutura logística e de planejamento para que a demanda que vai ser gerada até o quinto dia útil seja atendida em 30 minutos. Então, isso causou deu uma certa peneirada nessas empresas e muitas dessas empresas sem estrutura acabaram fechando. O ponto o call center, ele trabalha, né, é um processo de terceirização, e ele trabalha com margens de lucro muito, muito baixas e muito pequenas. E qualquer variação de mercado traz, né, ou qualquer variação econômica, traz um risco para, mesmo em uma empresa de grande porte, esse risco acontece, a gente já viu, né, quem está inserido nesse contexto e sabe e conhece a história, já viu algumas grandes empresas de call center tendo que quase fechar as portas por conta de algum tipo de problema externo, de influência ou uma variável externa. Em Lá, 2018. Oi? vai lá, vai lá. Em 2018, a gente tem a NR17, que trata de assuntos de ergonomia, e ela foi atualizada, trazendo alguns benefícios para o setor do call center, né? Como luminosidade ideal, taxa máxima de ruído, padrões de cadeira e cadeiras ergonômicas, né? E mesas com ajuste de altura, enfim, algumas coisas nesse sentido. Então, muito do preconceito que existe hoje no call center se deve ao início do serviço aqui no Brasil, né? Antes dessas regulamentações, antes desses decretos que vieram para ajudar aí o nosso setor, né?
como o mundo de call center, né, esse ecossistema ele é novo e cresceu e se expandiu muito rápido, esse processo de profissionalização vem acontecendo e 2018, quando foi atualizada a norma regulamentadora 17, muitos ganhos para os profissionais de call center aconteceram. Mas eu acho, assim, é uma opinião minha, né, é uma opinião pessoal, eu não sou totalmente contra esse estigma de underdog do call center. Eu até gosto desse estigma porque existe uma baixa expectativa e é mais fácil para a gente que é líder superar as expectativas das pessoas e mostrar que é possível fazer a diferença e tornar as pessoas, né, que entram no call center sem pretensão em especialistas em atendimento ao cliente. É o que eu falo muito para os meus funcionários. Cara, se você está aqui para passar um tempo, o que você está fazendo, principalmente quem faz, por exemplo, faculdade de fisioterapia e precisa de uma renda para pagar o curso, porque quer ter o seu consultório, ou quem faz advocacia, porque quer ter o seu escritório de advocacia, cara, nas grandes empresas de call center do Brasil, você tem a oportunidade de se tornar esse especialista em atendimento ao cliente. Cara, praticamente você faz uma faculdade de como atender o cliente. E se você usufruir de todas essas, não só do salário e dos benefícios, mas de todos os treinamentos, o processo de DO, né, de desenvolvimento organizacional que essas empresas têm, cara, quando você montar o seu escritório, quando você montar o seu consultório, cara, você vai ter, né, além da excelência do seu trabalho, uma excelência no atendimento ao cliente. Você pode usar de métricas para realizar o seu sonho. E se você não tiver um sonho, por exemplo, como eu não tinha, eu queria só fazer minha faculdade. Cara, enxergar uma oportunidade de carreira e se desenvolver e se transformar enquanto ser humano também. Eu acredito que é isso que também, né, o Marcos, te apaixona e me apaixona nesse segmento. A gente tá, o principal produto, né, a matéria-prima do call center são pessoas. E quando a gente trabalha com pessoas, a gente consegue lapidar e enxergar potencial em pessoas que nem enxergam. Né? O que você acha Cara, desse... eu acho assim, ó, exatamente isso que você falou sobre esse estilo underdog do call center. É, cara, eu falo muito com as minhas equipes sobre como gerar conexão com os liderados deles e, de fato, ajudar eles a chegar no objetivo deles, né? Através do atendimento. E é isso que você falou, cara, pô, um fisioterapeuta, um professor de educação física, sei lá, um contador, quem seja, cara, todo mundo trabalha para pessoas e por pessoas, certo? No final. Então, o call center ele vai ensinar você a como tratar o teu cliente, o ter empatia, o cara humanizar o atendimento, gerar conexões com os clientes que você vai ter, né, cara? Pensar na experiência dele do início ao fim, eu acho que isso o call center proporciona muito forte hoje no atendimento, né? E acaba ajudando as pessoas. E, cara, muita gente eu vejo entrar no call center sem perspectiva alguma e fazer carreira no call center, de fato se apaixonar pela essa conexão que a gente tem pelas pessoas, de ajudá-las a chegar no objetivo. Cara, isso é assim prazeroso demais. Eu tive uma ascensão muito rápida no call center depois que eu resolvi crescer. Eu tive 6 promoções em 5 anos. É, e, cara, fazendo assim, exatamente o básico. Me preocupando com as pessoas, me colocando no lugar das pessoas, fazendo com que elas crescessem, fazendo que elas enxergassem que o call center era um pulo para o que elas queriam, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Pode ser de fato um trampolim. É isso, se você... A gente costuma perguntar, né? Se é pai, eu sou pai, a gente costuma perguntar para os nossos filhos o que você quer ser quando crescer. Qualquer Sim, coisa que você queira ser quando crescer, a única certeza que a gente tem é você vai ter clientes. é E se você isso. tem clientes, é isso. Se você tá, né, se propôs a trabalhar com um call center, você tem a oportunidade de saber como tratar esse cliente, né, ser um especialista em experiência do cliente, porque o que a gente mais tem no call center é cliente. A gente tem os nossos clientes internos, que são as nossas equipes, os nossos pares, os nossos chefes. A gente tem o nosso cliente contratante, que são as empresas que contratam o serviço de call center para realizar o atendimento dos consumidores, que são os clientes deles, que se tornam os nossos clientes. Então, se você no call center não se torna um especialista em cliente, você está na atividade errada. E provavelmente alguma outra que você for fazer também você não vai fazer direito. Tá?
Aí eu queria entrar num outro tema, porque também o preconceito para com o call center, né, né, a sociedade, as pessoas colocam nesse estigma de underdog no call center por conta do gerundismo, né? O call center ele é sinônimo de gerundismo. Eu já ouvi muito na minha vida assim: você trabalha com call center, então você vai estar fazendo um registro, você vai estar é, você vai estar executando uma ação, você vai estar abrindo uma ocorrência. E aí eu queria, né, que você tem alguma ideia, ô Marcos, por que que o call center existe tanto gerúndio no call center? Cara, assim, não sei, aliás, aliás, esse negócio de gerundismo, acho que teve uma época que ficou muito forte no call center da gente trabalhar ah, esse gerúndio, né? E eu comecei a fazer muita brincadeira com a minha equipe para eles entenderem o peso da coisa. E sempre falava, vou estar aplicando o feedback, coloca a pausa aí para a gente conversar. Mas, é, é, cara, eu acho que assim, ó, um dos principais indicadores do call center é o TMA, né? O tempo médio de atendimento. Que é o indicador que influencia diretamente no faturamento das empresas, né? E, cara, quanto menor o TMA, menos pessoas são necessárias para a gente atender a mesma demanda, né? E uma forma de otimizar o TMA é executar ações nos sistemas enquanto fala com o cliente, enquanto a pessoa está falando com o cliente. Por isso que a gente acaba tendo o gerúndio, né? Vou estar fazendo, vou estar concluindo, vou estar. Enfim. Aí, por isso que eu acho que É, acaba. o gerundismo basicamente é a ação em movimento, é a ação enquanto ela está sendo feita. Isso. Então, é isso, enquanto eu estou falando, enquanto o operador está falando com o cliente, ele já está executando a ação. E como ele, né, divide a atenção dele entre, vamos usar o exemplo do registro, entre registrar o que foi conversado e falar com o cliente, né, automaticamente o cérebro já pensa no gerúndio, eu vou estar registrando, porque ele já está registrando para otimizar o TMA. E eu acredito que está muito ligado a essa questão, né, da divisão da atenção dirigida, né? Ele não pensa claramente no que vai dizer, porque ele está focado em fazer o registro. E aí sai o que exatamente o que ele está fazendo, o que a pessoa está fazendo, que é a ação em Executando no movimento. momento, né? É isso. Basicamente, eu também acredito que está muito ligado à velocidade, né, à expectativa do cliente com a resposta. E a gente fala muito também, por exemplo, da a pausa improdutiva, do fato do expert não poder, né, do operador não poder pedir um momento e deixar a ligação naquele silêncio, porque isso gera uma experiência negativa para o cliente, e enquanto ele fala e executa, acaba saindo, vou estar registrando, vou Vou estar estar fazendo. fazendo, vou estar. Mais né, apesar da gente ser colocado, né, né, num patamar de underdog, tem um ponto que me gera muito orgulho no call center, porque, como eu falei, eu comecei no call center em 2004. Fazem exatos 17 anos que eu comecei nesse ramo de atividade. Hoje, a pauta de diversidade ela é muito forte nas discussões, nos debates e na sociedade de um modo geral. Porém, desde lá de 2004, eu vejo que o call center é um ecossistema que aceita muito essa questão da diversidade. Eu não tenho lugar de fala para abordar o tema, a não ser como um observador. Eu observei tudo isso acontecer, mas eu não tenho lugar de fala. Porém, o call center ele tem, desde lá de 2004, essa cultura da diversidade. Até porque, por ser, né, um ramo de atividade que trabalha com margem de lucro muito baixa, não importa se a pessoa é preta, branca, amarela, cor de abóbora, verde, se ela é hétero, se é homossexual, se é bissexual, total flex, enfim, quaisquer que sejam os termos para definir, importa o que ela entrega e o quanto ela se entrega para a atividade que ela tá executando. Então, até você, Marco, sendo né, trabalhando diretamente no operacional, como é que você acha que isso que se enxerga isso no nosso segmento? Cara, eu acho que assim, ó, primeiro que é uma cultura que já vem forte do call center, acho que desde o início, né? E o que pra mim faz muito sentido, porque a gente consegue formar times bem mais amplos e diversificados, entendeu? Com pessoas com histórias diferentes, vivências diferentes.
e que acabam somando para a gente pensar em estratégias e empatia, se colocar no lugar das pessoas que estão lá no atendimento, né, na linha de frente que a gente fala, como elas estão se sentindo, o que fazer. Eu acho que essa parte de ter experiências distintas, vivências diferenciadas, isso ajuda muito, cara. Eu tenho, enfim, eu tenho um time diversos, formados por homem e mulher, e aí, enfim, cores diferentes, opções sexuais diferentes, e seja o que for, e o que para mim faz muito sentido é, o quão o coração delas é bom. O que eu quero dizer com isso, cara, eu que trabalho em operações e tenho equipes enormes, né, para liderar, a gente precisa pensar no cara que tá lá atendendo, né? Para mim faz muito sentido você cuidar das pessoas para ter bons indicadores. Então eu acho que é isso, cara. Isso eu acho que é um potencial absurdo do call center, porque de fato pessoas com vivências diferentes, pensamentos diferentes, geram planos de ações muito mais consistentes, entende? A gente, eu acho que enquanto gestores, a gente tende sempre a cair no erro de formar times com pessoas do mesmo mindset que a gente, que pensem da mesma forma que a gente, que respondam aos problemas e às necessidades da mesma forma que a gente. E por que eu digo que isso é um erro? Porque não se tem inovação, não se tem choque de conhecimento, choque de ideia, e tudo todos os problemas são resolvidos da mesma forma, isso dificulta as boas ideias. E quando se tem um time heterogêneo, né, um time com vivências, experiências, com pessoas com vivências e experiências diferentes, é muito mais fácil de tornar, né, para a gente gestor, de tornar esse time um time de alta performance, né, que são os high performers. Então, eu já tive times já tive equipes que a maioria das pessoas pensavam como eu, e já tive times com pessoas que pensavam completamente diferente a mim. E eu percebi, né, aí, única e exclusivamente baseado na minha experiência, que os times das pessoas que pensavam diferente de mim, haviam soluções inovadoras, a gente trabalhava com menos esforço. Para responder às necessidades dos nossos contratantes, do próprio cliente final e etc. E eu, É, pode E falar. eu acho que até é importante para a gente como gestor, porque pessoas com visões diferentes acabam incomodando a gente de uma forma positiva. Que eu quero dizer, cara, você vai atrás de mais informação. Tira da zona Porque de conforto, né? te tira faz com que você mude, faz com que você pense diferente, faz com que você vá estudar coisas diferentes, entendeu? Então, cara, gera debates muito mais construtivos, reflexões, assim, absurdas sobre assuntos importantes, né? Além de agregar para a cultura da empresa como um todo, né? E aí, você tocou num tema que é muito interessante, que muito se fala da humanização no atendimento. Né? Então, Isso. que as pessoas atendam de forma humanizada. O ser humano ele é diverso, né? Então, não existe uma forma padrão de atender as pessoas diversas. Então, quanto mais diversa for a equipe e quanto mais diversa for a equipe de atendimento, você vai conseguir se conectar, que aí foi uma palavra que você usou que é muito bacana, se conectar com o outro. E aí, seja ele um cliente interno, seja ele um consumidor, né, um cliente final, seja ele um cliente contratante. O ponto é que a gente tende, se a gente não se policia, a gente tende a montar equipes com pessoas que têm as mesmas características, as mesmas habilidades, as mesmas competências que nós, e isso acaba trazendo um certo atraso. Porém, né, o call center ele por via de regra, abraça essa diversidade. E eu acho que esse é um tema que dá muito assunto e muito tema. Acho que uma pauta muito interessante para a gente trazer aqui, ser discutida com pessoas que tenham esse lugar de fala e Sim, consigam dar o ponto de vista delas. Né? A gente está dando o nosso ponto de vista a partir de uma observação. de fato é isso. E a gente também, é isso que você falou, a gente não tem lugar de fala e precisamos trazer pessoas que têm lugar de fala para dizer como se sentem e o quanto que talvez seja importante elas trabalharem num lugar que ah, abraça elas, né? De fato abraça. Eu não vejo, eu acho que nesses quase 12 anos aí de call center, acho que eu tive uma situação de uma pessoa preconceituosa com relação à raça, mas que saiu da empresa, acho que nem 2 dias depois da situação que aconteceu.
mas dificilmente você vê. Eu acho que, não existe esse preconceito, né, eh, com relação a eu nunca vivi, nem tenho nenhum preconceito. Eu acho que, de fato, é o que eu te falei, para mim o importante é o que está no coração da pessoa, né. É isso, E tem uma palestrante que ela tem uma definição muito bacana do que é um profissional de sucesso. Ela fala assim nas palestras, a Vânia Ferrari é uma pessoa que eu vou convidar para vir aqui conversar com a gente, se ela tiver tempo e querer e quiser, enfim, ela com certeza estará aqui, mas ela fala o seguinte, um profissional de sucesso, ele tem que ser bom disso, e bom disso, que é é isso. tipo, ter o conhecimento técnico e teórico, se estudar sempre, se capacitar sempre, ler sempre, mas tem que ser bom de coração. Se você conseguir encontrar um profissional que tem as duas qualidades, né, ser bom de coração e ser bom tecnicamente, cara, é um profissional de sucesso que vai voar. E é um profissional de sucesso independente do ramo. Acho que a gente pode extrapolar Sim. além das barreiras, além das fronteiras do call center. Ele vai ser bom em qualquer segmento e em qualquer ramo. Cara, o nosso podcast ele tem esse objetivo de não ser muito longo, não ser cansativo. Acredito que a gente abordou os temas mais importantes aqui sobre o call center. E para os próximos episódios, a gente pretende trazer convidados para discutir sobre determinados temas de diversidade, né, da atuação da mulher no ramo de call center, enfim, e até pessoas que são líderes e diretores para a gente conseguir, né, dar uma visão cada vez maior sobre esse segmento e sobre esse ecossistema que dá tanta oportunidade para tanta gente e que forma tantos profissionais. Mas a gente não pode, né, deixar de encerrar o nosso podcast aqui, o PEC-CC, sem falar dos nossos parceiros, né? A gente planejou bastante, discutiu bastante sobre o dia de hoje, né, o lançamento oficial e o primeiro episódio desse podcast, mas não seria possível a gente estar aqui sem um parceiro que é o Thiago Feng, né? Se você gostou da identidade visual, né, das artes que foram apresentadas no início da live, né, antes de iniciar a live, aqui durante a live e todo, né, o nosso conteúdo visual do Instagram, do Facebook, do Twitter, foi o designer gráfico Thiago Feng que fez isso pra gente. O arroba dele no Instagram é arroba Thiago Feng. Cara, é um profissional muito talentoso, eu sou fã desse moleque. É moleque porque eu tenho 36 anos, ele tá ali na faixa dos 23, 24, então eu tenho o direito de chamar ele de moleque. Mas é muito talentoso, ele é um artista. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do portfólio dele, acessa lá o behance.net barra Thiago, S, Lima. A gente vai colocar aqui no chat a página do portfólio dele, dá uma olhada lá, se você precisar desenvolvimento de logo, desenvolvimento de imagem gráfica para o seu trabalho de faculdade, para a sua empresa, o cara é show de bola e ele responde lá pela DM, enfim, se precisando ele vai estar à disposição, fazendo com total qualidade e carinho o trabalho. Tem um outro parceiro, que é meu parceiro de vida, é o meu irmão, que está sendo moderador dessa live aqui. Ele que se não fosse ele, a gente não tinha colocado esse podcast no ar na Twitch. A gente não conseguiria colocar, né, depois a gravação no YouTube e não conseguiria colocar no Spotify. Então é o Ronaldo Vitali, né, ou o vulgo Ronaldo DK. Então já fica aqui para o Brasil o meu agradecimento tanto para o Thiago quanto para o DK, que são dois parceiros aí que contribuíram para o nosso humilde projeto, né? O nosso projeto que vai ficar eternamente em construção acontecer. É isso aí, meninos. Obrigado, Thiago. Obrigado, DK. Vocês de fato fizeram a diferença para a gente conseguir hoje estar aqui e fazer essa live. Muito obrigado para você que nos assistiu ou nos ouviu até aqui. E falar para vocês que assim, esse é um conteúdo que é importante pra gente, a gente quer trazer coisas relevantes, assuntos importantes, conteúdos que façam a diferença na vida de vocês, para que a gente transforme o call center cada vez mais, no emprego, do sonho das pessoas, né. Então, cara, não deixa de deixar a sua opinião, de falar de oportunidade, de falar de criticar, de trazer, o teu elogio. Manda pra gente, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá no YouTube, vamos também
Spotify, enfim, em todas as redes sociais. Mandem pra gente crítica, sugestão, elogio, compartilha, curte. E eu acho que é isso, gente. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vamos trazer ainda muito mais conteúdos, né? Muito mais gente para discutir sobre esses assuntos importantes que a gente tem que discutir do call center. Eu acho que é isso. Obrigado. Bom, então, reforçando, segue a gente no Twitch, na Twitch aqui, né, twitch.tv/projeto em construção CC. Segue a gente no Instagram, no YouTube, ou no Spotify, é só colocar lá Projeto em Construção CC que você vai encontrar a gente. Como a gente agora tá influencer digital, né, não, Marcão? É isso Então, aí. deixa seu like, compartilha, comenta, manda sua mensagem pra gente. Diz pra gente quem que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui Sim, por para favor. conversar com a gente. E é isso, cara. Acho que o que fica, né, de fechamento aqui a gente está fazendo um projeto sem pretensão financeira, mas que se fizer a diferença na vida de uma pessoa, acho que já vai deixar a gente muito feliz e satisfeito. Então, obrigado por esse tempo aí, quem ouviu a gente até aqui, muito obrigado pela paciência e até o próximo. Vamos colocar conteúdo todo domingo lá no YouTube e as lives vão ser divulgadas no nosso Instagram, no nosso Twitter e vão acontecer conforme a disponibilidade de agenda dos nossos convidados. Então, fiquem de olhos nas nossas programações e até mais. Valeu, gente. Obrigado.